Salut mes amis, aqui é o Jérôme Guinet do francesfluente.com e no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema que acontece com todo mundo, acontece com você, acontece comigo, que é ter medo de falar em francês, principalmente no começo quando a gente está aprendendo a falar o idioma. Então, antes da gente começar o vídeo, se você é como eu e também se sente meio inseguro na hora de falar com outras pessoas, no idioma que você ainda não domina, já dá o joinha no vídeo e vamos lá. De fato, muitos alunos vêm falar para mim e falar o seguinte: Jérôme, o meu maior problema no francês é a insegurança que eu sinto ao falar o francês. Então, nesse vídeo eu vou compartilhar algumas dicas que eu usei, que eu apliquei comigo e que talvez você também possa aplicar nesse momento que você está. Mas antes da gente entrar nessas dicas, eu queria te contar um segredo, que é o seguinte: todas as pessoas sentem medo de se expor. Todas as pessoas. Então vamos lá, pensa nos atores, que são pessoas que têm o costume de se expor. Eles sentem medo. Então, tem uma expressão em francês que ela vem justamente desse mundo do espetáculo, que é avoir le trac. É uma expressão que simboliza exatamente isso, essa insegurança, esse medo de você se expor a outras pessoas. Os artistas também sentem isso. Então, pensa no seu ator predileto, tá? Esse ator predileto seu, antes de subir no palco, ele sente medo. Talvez não o mesmo medo que você, que eu, mas ele sente um medinho, porque é normal. E não acontece isso só com atores também, isso também acontece com jogadores de futebol, por exemplo. Aqueles jogadores que são muito craques, mas que ainda não têm o costume de jogar no Maracanã cheio, por exemplo, quando eles estão ali em campo, a ansiedade, o nervosismo de estar exposto ali àquelas milhares de pessoas faz com que eles não tenham a mesma performance que eles teriam normalmente. Por exemplo, num treino com os amigos, com os colegas, onde eles fazem o que eles querem com a bola, chegando no campo, se eles se sentem pego por essa ansiedade, eles não têm a mesma performance. Então, isso talvez não aconteça com uma frente de milhares de pessoas, isso pode acontecer com você na frente de uma, duas, três ou quatro pessoas. E é normal. É normal. Imagina, se essas pessoas que têm esse costume sentem isso, imagina pessoas normais como a gente, né? Então vamos lá. Como fazer então? O que a gente pode fazer para diminuir a nossa ansiedade, pelo menos um pouco do que a gente já sente ao falar o francês, ainda mais quando a gente está no começo. Então vamos lá. A primeira dica que eu tenho a dizer é assim: reconheça que existe esse problema. É muito comum um aluno ele não reconhecer que ele tem esse problema, que ele sente esse medo, e isso é muito pior, porque faz com que ele arranje desculpas, ele vai procrastinar, e ele vai evitar de se expor, evitar de falar em público. E isso não é a melhor solução. Então, a primeira dica é: se conscientize e admita que você tem esse problema, esse medo, que existe esse medo, essa ansiedade em você. Segunda dica é a seguinte: se prepara. Por exemplo, imagina um aluno que está numa sala de faculdade e que o professor de repente chega para ele e faz uma pergunta para ele, ele não esperava aquela pergunta. Por mais que ele conheça a resposta daquela pergunta, dependendo do nível de estresse que ele foi acometido naquele momento, né, que aquele estresse pegou ele, dependendo do tamanho do estresse, ele não vai nem responder a pergunta que ele mesmo saberia responder. Então, no caso do francês é a mesma coisa. Quanto mais você se prepara, né, quanto mais você se prepara para esses momentos de ansiedade que podem pegar você, mais você vai se sentir tranquilo, mais você vai se sentir seguro. Então imagina um profissional, aquele profissional que se prepara antes de fazer aquela reunião, aquela apresentação. Quando ele chega na sala, com todos os colegas olhando para ele, que é uma situação de estresse, ele se sente seguro, ele se sente confiante. Por quê? Porque ele já se preparou. Então, a dica é a seguinte: quanto mais você está preparado para falar o francês com outra pessoa, mais você vai se sentir seguro e mais você vai conseguir falar o francês com outra pessoa, né? Então, a dica é a seguinte: se prepare. E como é que você se prepara para falar o francês? Não tem mistério, não tem segredo, é só uma coisa: é estudar o francês. Você precisa, para se preparar, você precisa estudar o francês. Mas não é estudar de qualquer jeito. E é aí que mora o pulo do gato, que também é a nossa terceira dica. Foque o seu estudo na compreensão do francês.
não sei se você já percebeu, mas nos momentos mais assim que você se lembra, onde você panicou, você sentiu muita ansiedade na hora de falar o francês, foram justamente os momentos em que você não entendeu o que a outra pessoa te dizia em francês. E aí a gente gosta de falar uma coisa, uma frase pronta que todo mundo conhece. Você também conhece, que é assim: Je ne parle pas français. Eu não falo francês. E, na verdade, quando a gente fala essa frase, o que a gente está querendo dizer é assim: eu não estou entendendo nada do que você está me dizendo. Basicamente, é isso aí. E quando você se prepara para compreender o francês, isso não acontece. Então talvez tenha acontecido o contrário com você, de você ter compreendido o que aquela pessoa estava te falando. E aí aquele sentimento é muito bom, porque, sei lá, você se sente bem, você entendeu o que a outra pessoa falou naquele idioma. E isso faz com que você queira responder, é muito louco, é quase que automático. Você quer interagir com a pessoa, porque você entendeu ela, você entende ela, e você quer participar daquela comunicação, por mais que você não seja fluente no francês. Você vai dar um jeito, vai falar com mímicas, vai fazer caretas, vai falar com a mão, enfim. Então, essa é a terceira dica. A quarta dica é você falar lentamente, pausadamente. Eu digo isso porque quando a gente se sente ansioso, é muito comum da gente querer falar rápido, em francês no caso, né? Ou em qualquer outro idioma, mas a gente quer falar rápido porque a gente pensa mais ou menos assim: quanto mais rápido eu falar, mais rápido eu termino isso que eu tenho para falar e mais rápido eu fico tranquilo, né? Acaba aquele problema de ansiedade. E na verdade isso é uma estratégia que não funciona tão bem assim. Por quê? Porque quando você fala muito rápido, você tem dificuldade para se fazer compreender pela pessoa que está te ouvindo. E a pessoa não vai te entender e você vai ficar mais nervoso ainda e vai ser uma bola de neve. Então a dica é: respira antes de falar, e quando você começar a falar, fala tranquilamente. E aí assim, se você faltar uma palavra, você esquecer uma palavra, espera a palavra voltar, ou então tenta achar outro jeito de falar aquela mesma ideia, ou aquela pessoa vai te ajudar a completar aquela frase, mas fala tranquilamente. Isso vai te deixar mais sereno para continuar a conversa. A quinta dica é: relativize, ou não se leve tão a sério assim. Então as crianças, elas são profissionais em fazer isso daí. Elas não têm esse problema de pensar o que vão achar dela. Então a criança, ela sai falando de qualquer jeito mesmo, não tá nem aí, e acaba aprendendo a falar, mas isso vale para falar, vale para andar, vale para qualquer coisa. A curiosidade da criança, né? Ela não se preocupa, ela não tem o medo que nós adultos temos, e pra gente é muito mais difícil fazer isso. Agora, o que a gente pode fazer é a gente pensar o seguinte: poxa, o que vai acontecer demais comigo se eu errar uma palavra, se eu não entender exatamente o que a pessoa está falando? Eu vou morrer? Quer dizer, não vai acontecer nada de muito cruel comigo. O pior que pode acontecer... Então vamos lá, imagina você tá na França, né? Imagina que você pergunta para a pessoa que horas são, ou então o caminho de casa, né? Assim, na pior das hipóteses, a pessoa vai te responder, você não vai entender, e não é que ela vai achar que você é burro, que você é o inútil, que você não presta, não é que ela vai começar a te zoar ou fazer bullying com você, isso não vai acontecer. O pior que pode acontecer é a pessoa virar as costas e ir embora, e você não entender a resposta dela, mas não tem problema, até aí você pergunta para outra pessoa, enfim, não é o fim do mundo. Então a quinta dica é essa: relativize, não se leve tão a sério, brinque com essas situações normais, sabendo que você não vai morrer se você não entender ou se a pessoa não te entender necessariamente, tá? Então assim, essas filosofias, quando eu comecei a aplicar elas no meu caso, tudo ficou muito mais tranquilo, porque o estresse foi embora. E o mais engraçado é que quando o estresse foi embora, foi aí que eu comecei a fazer reais progressos no português. Foi aí que eu comecei a alavancar o meu português, por saber que não era o fim do mundo se eu esquecesse uma palavra, e eu sabia que as pessoas iriam me ajudar caso fosse necessário completar uma frase ou até eu entendê-las. Elas iam dar um jeito de me fazer compreender, se não fosse com a palavra, com a língua, com mímicas e com caretas e com cartas e com mapas, enfim. Então, a melhor forma de você começar a ganhar essa segurança é você, no caso do aprendizado do francês, treinar a pronúncia do francês. Então, por isso, eu criei um guia da pronúncia do francês para você já ir ganhando essa confiança, tá?
Nesse link que eu coloquei aqui embaixo do vídeo, você clica nesse link e você vai ser enviado para um lugar e você vai baixar o guia da pronúncia que vai direto no seu e-mail, tá? Então clica nesse link, baixa lá o material, que além do guia você também vai ter uma surpresinha que eu não vou contar aqui para você, só você vendo lá mesmo, ok? E assim, para terminar esse vídeo, eu gostaria muito de ler o seu comentário, queria saber se você já viveu uma situação assim, se você ainda de vez em quando vive esse estresse por causa da ansiedade de falar o francês, se você já superou esse medo, coloca aqui nos comentários abaixo e também coloca assim, como que eu posso continuar te ajudando no aprendizado do francês. Coloca esse comentário aqui embaixo, eu vou adorar ler ele, adorar continuar te ajudando com o aprendizado do francês. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.